Queridas irmãs, queridos irmãos, essa exposição que eu prometi fazer como conclusão das meditações sobre o símbolo apostólico, tanto serviriam para introduzir as 3 catequeses quanto para concluí-la. Vejamos. Primeiramente, a palavra creio. No Catecismo da Igreja Católica há uma reflexão sobre esse tema, aos números 142 até o 184. Ali nós aprendemos que a fé, o creio, é a resposta humana à revelação de Deus. Deus que entra no âmbito da nossa vida, do nosso conhecimento, se dá a conhecer, fala conosco, se faz próximo a nós em seu Filho, nos oferece a salvação. A essas ações divinas cabe a nossa resposta de acolhimento, nossa resposta de entrega e de confiança. Esse nosso modo de responder com a totalidade do nosso ser, inteligência e vontade, a Deus que assim se apresenta, é o que se explica com a palavra creio. Na Sagrada Escritura, nós temos 2 grandes modelos dessa fé. Mais que 2, cito 2 grandes. Abraão, para a fé monoteísta, e a Virgem Maria, para a fé cristã. Abraão recebeu a revelação divina, confiou-se, entregou, obedeceu, palavra que está no coração da teologia da fé, como se explica na carta aos Hebreus, no capítulo 11, como se explica na carta aos Romanos, no capítulo 8, a fé é uma forma de obedecer. Escuta, ob audire, escutar e viver de modo coerente com aquilo que se escuta. E a Virgem Maria é o modelo da fé em Cristo, porque ouve a palavra de Deus, declara-se serva, disposta a servir o desígnio divino e que se faça nela conforme a palavra de Deus. Por isso, na visita a Santa Isabel, ela foi declarada bem-aventurada porque acreditou. Lucas 1, 45. Bem, a fé, portanto, é suscitada por Deus. A origem da fé não é nossa capacidade humana, é suscitada por Deus, que se dirige a nós e ao se dirigir nos confere a capacidade de acolhê-lo na inteligência e na vontade, na vida. Então a fé é dom, a fé é graça, mas ela é também ato humano, da inteligência e da vontade, ato livre, ato que configura a nossa pessoa. É necessária, portanto, para a relação com Deus, para a salvação, e ela é descrita como início da vida eterna. Para entendermos a fé, é preciso considerá-la no seu aspecto pessoal e eclesial, comunitário, entendê-la como conteúdo e como ato. Bem, ela é plenamente pessoal, é um ato da inteligência e da vontade, mas o conteúdo, o conhecimento do que seja a fé, nos é transmitido pela Igreja desde os tempos apostólicos. Então ela é pessoal e eclesial, pessoal e comunitária. No rito do batismo, depois da profissão de fé, se diz: esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa fé tem conteúdos, como ela é coletiva, comunitária, se baseia na revelação, em fatos reais, tem conteúdos. E o resumo desses conteúdos é o símbolo, é o credo. Então nós podemos identificar 4 aspectos relacionados, não independentes da fé. É ato e tem conteúdo, é pessoal e é eclesial, é coletiva. Se exprime, portanto, no símbolo. O símbolo, ou credo, é o compêndio, é o resumo das verdades da nossa fé. A palavra símbolo indica reunião. Na antiguidade, um contrato às vezes era feito com uma espécie de uma senha, um símbolo. Uma parte ficava com um dos contraentes e a outra com o outro. Quando seus herdeiros ou representantes se encontravam levando aquele símbolo, a junção do símbolo comprovava a veracidade do que se tratava ou a requisição de direitos que se tinha estabelecido no momento do pacto. Então, nesse sentido, símbolo por quê? Porque reúne a Igreja numa só fé. E mais ainda, reúne a Igreja com Deus que se revela, unifica a unidade da fé que está simbolizada no símbolo.
É chamado também de credo por causa da palavra fundamental, creio em Deus, Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Então, tem também o nome de creio ou de credo. Crer tem 3 significados fundamentais. O primeiro é crer em Deus, é claro. O primeiro é crer que Deus existe. Já é muito meritório, mas é apenas o primeiro passo. Segundo, é crer naquilo que Deus fala, acreditar que aquilo é verdade, acreditar na veracidade da palavra de Deus. Nesse mesmo sentido, a gente diz, eu dou crédito a tal pessoa falou, eu acredito, é uma pessoa veraz. E o terceiro sentido é o mais profundo e o mais específico. Credere in, diz o símbolo, crer em. Esse in significa ingressando, entrando, mergulhando. É a fé comum, entregar-se a Deus, jogar-se para Deus, lançar-se para Deus, como a criança que pula nos braços do pai, quando o pai brincando lhe pede para que pule. É um ato, portanto, de entrega e de confiança. Acreditar que existe, acreditar na veracidade e entregar a vida, confiar a vida. São os 3 sentidos. E aqui, creio e amém se reúnem. Porque como o catecismo, explicando a palavra amém nos números 1061 a 1065, nos recorda que no hebraico a raiz da palavra creio e da palavra amém é a mesma. Dizer amém explica, manifesta o ato mesmo da fé, indicando, portanto, solidez, confiança e fidelidade. No livro de Isaías 56:16, se diz que Deus é o Deus do amém. Deus é o Deus do amém. É o Deus da confiança, é o Deus da solidez, da veracidade. Jesus é dito amém de Deus no Apocalipse 3:14. Jesus é o amém de Deus, é a promessa segura, é a garantia, é a certeza de Deus para nós. E Jesus usou muitas vezes a palavra amém, que nem sempre é traduzida exatamente na nossa língua, né, na língua portuguesa, mas ele chega a usar até amém, amém, por exemplo, em João 5,19, reduplica a palavra para dar a certeza e dar a garantia. Prometi também de mencionar quais são os elementos que me parecem mais desafiadores em cada uma das partes do credo. Na primeira é o tema da criação, que nos apresenta Deus como princípio absoluto de tudo, mesmo num cosmos em evolução, existe um princípio absoluto, eterno, não é a matéria que é eterna, é um princípio inteligente e pessoal, assim nós cremos. Então a afirmação de Deus como Criador implica que ele é o princípio e que nele se encontra o sentido de tudo quanto existe. Não é um conjunto de matéria que assim, sem significado, sem sentido. Ele confere sentido e unifica toda a nossa compreensão do cosmos. Aliás, a palavra cosmos é contrária a caos. Caos é feio, sujo e bagunçado. Cosmos, de onde vem cosmético, é bonito, belo, organizado. Do mesmo jeito, mundo, em latim, imundo. Imundo é sujo, feio, bagunçado. Mundo é puro, bonito, organizado. Então, o que é que confere essa beleza, essa ordem na nossa percepção cristã do mundo? Deus como origem e princípio absoluto. Então, da primeira parte do credo, me parece que o tema da criação e da evolução seja o tema mais desafiador. A segunda parte cristológica é o fato mesmo da encarnação. Como é que Deus, princípio absoluto, pode ingressar no mundo que é o campo do relativo, do passageiro, do efêmero? Como é que um ponto da história pode ser a entrada do eterno? Um galileu, um palestino, um judeu, um homem daquela época, naquele pontinho da história, pode ser o sentido absoluto de tudo. Então tem aqui um desafio à inteligência, que suscita a necessidade da fé. E é também o ponto mais bonito da nossa convicção cristã. Deus é próximo a nós, tão próximo a ponto de se fazer um de nós, viver nossa vida, morrer nossa morte, se solidarizar conosco em tudo, no belo e no feio, no alegre e no desafiador que tem a nossa condição humana. Aqui tem um outro desafio de tipo religioso ligado com esse.
Se ele é a encarnação de Deus, ele é o princípio absoluto. Como é que ficam as outras religiões? Como entender os outros credos não cristãos? Aqui, então, há uma acusação de que, crendo na encarnação, os cristãos se consideram superiores aos demais, a sua religião superior às demais, e isso seria princípio de divisão e de violência. Bem, o cristianismo bem entendido não é princípio de violência, mas de amor misericordioso. E nós, ao crermos no princípio absoluto encarnado que é Jesus Cristo, nós não nos sentimos, nós, melhores que os outros. Pelo contrário, nos sentimos comprometidos com uma verdade que nos foi revelada e que nos desafia a viver em coerência com ela. Nós não nos achamos melhores que os demais, mas professamos a nossa fé em que Ele é Deus próximo a nós e que, portanto, é o caminho da salvação que nós recebemos por graça e podemos oferecer também gratuitamente a todos. Da terceira parte, a parte pneumatológica do Espírito Santo, o desafio maior, me parece, do ponto de vista teológico, intelectual, a ressurreição da carne, justamente. Como é que esse nosso corpo vai ser transformado? Como é que o corpo de matéria, cuja composição é passageira, pode ser eternizado? É o tema da ressurreição da carne ou da ressurreição dos mortos. A transformação que Deus vai operar no nosso corpo. Bom, desse modo, criação, encarnação e ressurreição, nós vemos que há um fio condutor. Em todos eles está implicado o elemento material, o elemento histórico. É o ponto em que Deus encontra o mundo, que o mundo encontra Deus e que produz uma transformação, criando, encarnando-se, restaurando e ressuscitando tudo. Portanto, me parece que, do ponto de vista intelectual e teológico, os maiores desafios, as maiores dificuldades da nossa fé e, ao mesmo tempo, as suas maiores belezas se encontram na conjunção entre o eterno e o temporal, entre o espiritual e o material, entre o definitivo e aquilo que é passageiro e caduco. Possa a nossa profissão de fé nos fazer pessoas cada vez mais confiantes, alegres e firmes, como indicam as palavras creio e amém.